Aleluia. Glória a Deus. A paz seja com todos. Amém. Amada igreja, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Amém. O Senhor está cuidando de mim, de você, Ele está no controle da nossa vida e tudo o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida vai se estabelecer. Amém. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Da forma que você está assentado, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Deus santo e poderoso, a tua igreja está diante do Senhor, nós estamos diante do Senhor, porque te amamos, porque desejamos cada vez mais, Senhor, na tua presença na nossa vida. Queremos receber a tua palavra nessa noite, queremos que a tua palavra mude a nossa vida, transforme o nosso viver. Queremos, Senhor, corresponder ao teu querer, à tua vontade e aos teus mandamentos, Senhor, para sermos segundo o teu coração, para cumprirmos a tua vontade neste tempo, nesta terra, porque os dias são tão breves, o tempo passa tão rápido, Senhor, e daqui a pouco tudo se foi. Mas aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor, para receber uma direção. Senhor, aqui estamos para que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Pai, eu também oro agora, Senhor, levando diante do Senhor agora a tua igreja, o teu povo, Senhor. Essa igreja é um castiçal de ouro e o Senhor é aquele que anda em meio aos castiçais. O Senhor é aquele que tem na palma das mãos as estrelas, Senhor, os teus servos, Senhor, e eu te glorifico por isso. E agora, Senhor, diante do Santo dos Santos, aonde temos acesso pelo teu sangue, Jesus, que foi derramado naquela cruz, e pelo teu corpo que foi moído por nós, nós temos acesso a esse lugar, ao Santo dos Santos, Senhor. E é neste lugar agora que nos achegamos, Senhor, neste lugar que nos achegamos diante desse trono da graça. E eu também me levanto agora, Senhor, contra toda a potestade, querendo trazer confusão, querendo, Senhor, confundir o teu povo, toda a potestade maldita agora, eu quebro as tuas pernas, em nome de Jesus. O anjo do Senhor agora corta as tuas pernas, e eu digo em nome de Jesus, o teu lugar é no mais profundo abismo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que os teus anjos agora estejam ao serviço do teu povo, ao serviço da tua igreja. É o Senhor que dá ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos, Senhor, nessa noite, ao nosso respeito, ao respeito desse culto, ao respeito da tua igreja. Assim oramos e te agradecemos. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão Regis, por nos ajudar aqui na pregação. Deus te abençoe poderosamente. Amada igreja, hoje é culto de Santa Ceia e nós estamos aqui para celebrar a ceia. Estamos diante da mesa do Senhor nessa noite, para trazer à memória o que Ele fez por mim e por você, para lembrarmos da morte do Senhor Jesus e ressurreição, até que Ele venha. Isso é maravilhoso, porque uma coisa é certa, Ele virá. É muito certo, o Senhor vem. Espero que você não esteja no time dos que duvidam disso, porque o Senhor vem. Ele vem e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, se for nesse tempo, se for na nossa geração, ou chegaremos diante dEle conforme o tempo passar e chegar ao fim dos nossos dias. O tema da pregação hoje, amada igreja, é pensando, desejando e buscando o céu e as coisas que são de lá. Você pensa no céu, você deseja o céu, você busca o céu e as coisas que são de lá, aonde Cristo está assentado à destra de Deus? Ou será que você gasta os teus dias, o teu tempo e a tua vida pensando na terra, nas coisas que são da terra e buscando as coisas que são da terra? O que você faz na tua vida? Você
gasta o seu tempo e os seus dias pensando nos céus, buscando os céus, desejando os céus e as coisas que são de lá, ou você vive gastando a tua vida, o teu tempo, perdendo tempo e gastando energia nas coisas que são da terra. O texto, antes do texto, eu quero falar de alguns princípios, só 3. O primeiro é: tirar a cabeça da terra é a condição para viver experiências com os céus. Observe uma coisa: se você ler a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, as experiências que esses homens e mulheres teve, aí depois você ouve das pessoas que viveram verdadeiramente o reino de Deus nessa terra, que foram os homens e mulheres que foram levantados, a igreja primitiva, pós-igreja primitiva, os que nós conhecemos, que chegou até o nosso tempo as suas histórias, podemos citar vários, mas um bem conhecido, Billy Graham. Se você observar a vida desses homens e mulheres, como que eles viveram? Em prol da terra? Pensando na terra? Desejando as coisas da terra? Buscando as coisas da terra? Ou viveram buscando os céus, desejando os céus, pensando nas coisas dos céus? Esse texto aqui de Colossenses 3, do 1 ao 4, está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, não nas que são terrena, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, esse texto é maravilhoso, é poderoso e tem muita revelação do Senhor em cima disso aqui. Mas eu quero focar e afunilar algo, para que o Espírito Santo, ele conduza você a um entendimento claro das coisas. Então, se já ressuscitastes com Cristo, quem ressuscitou com Cristo? Todo aquele que foi batizado na semelhança da sua morte. Toda aquela pessoa que foi batizada na semelhança da morte de Cristo, ela ressuscitou por Cristo. Porque como foi batizada na semelhança da morte, ela, quando ela sobe das águas, ela está na semelhança da ressurreição de Cristo. O seu espírito foi ressuscitado. Todo aquele que foi batizado nas águas, porque creu no Senhor Jesus Cristo, porque se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como Senhor da sua vida, porque creu na graça salvadora de Deus, a graça salvadora, aquela que alcançou eu e você, que não merecíamos, que não era dignos, que não somos dignos, mas ela nos alcançou. Todas essas pessoas, elas estão ressuscitadas com Cristo Jesus. Você já é uma pessoa ressuscitada com Cristo? Você já creu no Senhor Jesus Cristo? Você já entregou a tua vida para Ele? Você já o recebeu como Senhor da sua vida? Você já passou pelo batismo nas águas? Então você é ressuscitado com Cristo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Olha o que está escrito em Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, outra versão diz, mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa posição que o Senhor te colocou é uma posição maravilhosa. É muito melhor do que qualquer posição nessa terra. Muito melhor. Estar assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo é maior do que conquista que você possa ter nessa terra. Ah, eu sei. Mas você está pensando, olha, eu quero conquistar muito. Eu quero ser muito rico, muito próspero. Eu quero ter posses e bens. Eu quero que o meu nome seja conhecido. Eu quero que
os meus feitos sejam aplaudidos? Glória a Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Mas eu digo para você, essa é a maior conquista de todos: o teu lugar à destra de Deus, junto com Cristo ressuscitado. E glória a Deus por isso, porque a obra na cruz te deu essa condição. Glória a Deus por isso, porque o texto diz: o Senhor, que é riquíssimo na sua misericórdia, Ele muito nos amou. O nosso Deus nos amou e não permitiu que aqueles que são seus permanecessem na condição de morte espiritual. Você precisa entender, todo aquele que está separado de Cristo está morto espiritualmente. Você está separado de Cristo? Ei, você está morto espiritualmente. Você precisa entender que todo aquele que não foi regenerado pela palavra eterna e pelo Espírito Santo de Deus está morto espiritualmente. Se você não estiver regenerado pelo Espírito Santo e pela palavra eterna, você está morto espiritualmente. Você precisa entender que todo aquele que não recebeu o Espírito Santo em sua vida está morto espiritualmente. Você não pode sair daqui sem esse entendimento hoje, porque talvez você está aqui e não tomou um posicionamento de falar: Senhor, eu quero ser regenerado pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito, porque eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar e estar assentado com Cristo Jesus à destra de Deus. Eu quero esse lugar que o Senhor me deu. Então, o Pai nos deu vida. Segundo o texto de Efésios 2, do 4 ao 6, nos vivificou juntamente com Cristo. Se o Senhor precisou nos vivificar, porque estávamos mortos, espiritualmente mortos. Se for preciso sermos vivificados, é porque não tínhamos vida. A vida de Deus não estava em nós. E de que forma se deu essa ressurreição que Cristo fez na minha e na sua vida? Dessa forma, Colossenses 2, do 11 ao 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ei, quando você creu e foi batizado mediante a fé, mediante essa fé, você foi ressuscitado assim como Jesus foi ressuscitado. Você é um novo homem, uma nova criatura, e você foi ressuscitado por isso. Você creu no poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus após ter sido crucificado e morto. Em Jesus Cristo, amada igreja, fomos sepultados com Ele no batismo e com Ele ressuscitado mediante a fé no poder de Deus. Como Jesus foi ressuscitado, você foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus. O poder de Deus se manifesta através da palavra de Deus que você ouve, através do Espírito Santo de Deus que entra no teu coração, na tua vida, e muda a tua vida, e transforma você. Então, se você já creu em Jesus, já o confessou como Senhor e Salvador, já passou pelo batismo nas águas, você é um homem, uma mulher espiritualmente ressuscitada por Deus. Você é um homem, uma mulher espiritualmente ressuscitada por Deus. Deixa o Espírito Santo gravar isso na tábua do teu coração, que você não é mais como o mundo é, que você não pertence mais ao mundo, porque agora você pertence ao reino dos céus. Você pertence a um reino celestial que não é desse mundo. Deixa o Espírito Santo gravar isso na tua consciência, para você nunca mais voltar às velhas obras, às velhas práticas. Estes que ressuscitaram com Cristo, olha como isso é maravilhoso, já estão ligados aos céus. Não só isso, já possuem uma casa celestial. Além de estar à destra de Deus, assentado juntamente com Cristo à destra de Deus, estão ligados com os céus. Tem pleno acesso ao Santo dos Santos. Tem pleno acesso aos céus. Você tem.
Se você entende que você é uma pessoa ressuscitada com Cristo, você tem completo acesso aos céus. Não só isso, você está ligado com o Senhor, porque você é um só espírito com Ele. Não só isso, tem uma casa celestial nos céus para você. Vamos ler alguns textos. 2 Coríntios 5, do 1 ao 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Oh, irmãos, este corpo, meu e seu, esse tabernáculo, ele vai se desfazer. Vai chegar o fim deste corpo. Ele tem um prazo de validade. Você pode, sim, pela sua robustez, pelo seu cuidado com o teu corpo, pela sua boa alimentação, aumentar o prazo de validade dele. Sim, você pode. Você pode cuidar do seu corpo. Você pode cuidar da sua saúde, viver mais. Mas vai acabar. Vai chegar um momento que vai bater aquele reloginho lá, que já está determinado. É o último dia, é o último segundo, é o último suspiro. Só que não acaba aqui, amada igreja, não acaba nisso, irmãos. Não acaba, porque o Senhor tem um edifício, esse edifício é um corpo de glória, um corpo glorificado para mim e para você que está nos céus. Você pensa nisso? Você pensa nisso? 2 Coríntios 5, do 1 ao 2. Pode pôr lá, amada igreja. Põe lá para mim, irmãos. Vamos ler naquela versão. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, falando do nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor Jesus que fez isso por nós. É o Senhor Jesus que fez isso por mim e por você. Há um corpo glorificado nos céus que pertence a você. Vamos ler Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você tem uma cidade, você mora aqui, glória a Deus. Você pode morar em qualquer lugar desse planeta, glória a Deus. Mas você tem uma cidade. Essa cidade está nos céus. Essa cidade chama-se Nova Jerusalém. E um dia essa cidade vai ser transportada e haverá novos céus e nova terra. Estou falando de coisas eternas. Estou falando das coisas dos céus. Estou falando para você parar de encher a tua cabeça com o que é terreno, com o que é material, com aquilo que se desfaz, que acaba, deteriora. O ladrão vem e rouba. Acontece uma crise econômica, perde tudo. Acontece. Porque o Senhor não vai me proteger? Pode proteger. Pode proteger. Mas e se não proteger? Você vai falar como Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que o Senhor não nos livre da fornalha? Não nos dobraremos a ti, ó rei, mas glorificaremos o nome do Senhor? Amada igreja, diz apóstolo Paulo, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Sabe, irmãos, como é gostoso você desejar os céus, você buscar, pensar, desejar e buscar os céus. Como é gostoso. Sabe, o teu corpo em algum momento ele pode querer te colocar em algum aperto, porque o homem natural, a carne, ela continua desejando o erro, o pecado, a vida sem Deus. Sim, mas o homem espiritual, aquele que ressuscitou com Cristo, ele deseja os céus, ele busca os céus, ele quer os céus.
Porque onde Cristo está habitando agora nos céus, nós também estamos, ainda que o nosso corpo físico não esteja lá. Efésios 2, do 4 ao 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vai ter acesso à salvação. Aquele que não for convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, não terá acesso à salvação. Se já temos esse entendimento, que somos homens e mulheres ressuscitados com Cristo, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, então precisamos buscar as coisas que são de cima, as coisas celestiais, porque o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus nos céus, e Ele foi para o Pai. Agora a nossa cabeça, os nossos pensamentos precisam estar lá, no Senhor. O Espírito de Deus, a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é discernida, manifesta através da palavra, mas na tua mente, no teu espírito. Você tem a mente de Cristo? Você tem discernido a mente de Cristo? Então você sabe a vontade do Senhor. Então você sabe o que Ele quer fazer. Então você não tem medo, você tem ousadia. Se você sabe o que o Senhor quer fazer, por que você teme? Por que você se esconde na caverna? Se você sabe o que o Senhor quer fazer, por que você não vai em frente? Precisa discernir a mente de Cristo. Sabe, tem uma passagem em Atos que falaram assim para Pedro: olha, não preguem mais sobre esse Cristo, não operem mais sinais e maravilhas, não façam mais o que vocês estão fazendo. E eram pessoas de autoridade. Pedro fala assim: olha, nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Precisamos estar ligados ao céu, precisamos estar onde nós estamos, em Efésios 2, do 4 ao 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Precisamos estar pensando nas coisas dos céus, e em toda a herança celestial que temos, em todo o recurso que o céu tem para nós. Não é só pensar, amada igreja, não é só pensar, irmãos, é também buscarmos, é nos movermos como os céus se movem, com os movimentos dos céus. No Antigo Testamento, havia uma direção de Deus muito clara ao seu povo. Se a nuvem parasse, era para o povo parar, era ali que Deus queria que o povo estivesse. Se a nuvem andasse, era para o povo se mover, porque Deus queria movê-los em direção ao que Deus havia prometido. Você consegue perceber quando o céu está se movendo? Eu faço essa pergunta para você refletir. Você consegue entender quando os céus está se movendo? Você consegue entender quando o Senhor quer fazer algo em você e através de você, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na igreja, na cidade? Você consegue entender? Eu estou fazendo essa pergunta porque o Espírito Santo quer que você reflita, quer que você tenha clareza. Então, temos duas situações. Eu consigo entender. Então, você se enche do Espírito Santo de ousadia e vai fazer. Não, eu consigo entender, mas eu não faço. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Você não entendeu é nada. Você não entendeu é nada. O Senhor não nos deu espírito de covardia. Eu gosto dessa palavra. Mas também tem outra que diz timidez. E aqui as pessoas vão querer associar timidez a comportamento, a ser fleumático ou melancólico, ou alguma coisa assim, né? Não é essa timidez. É a timidez espiritual. É a timidez de você não se posicionar no que Deus quer fazer através de você.
Irmãos, uma vez eu falei sobre isso lá em Ribeirão Preto, o povo quase me matou. Eu não tinha deixado claro que eu estava falando da timidez espiritual e falei da timidez, né? E aí o povo arrepiou, pensando que eu estava falando de timidez do homem. Não, há uma timidez espiritual que o Senhor não aceita, porque o Espírito Santo não é covarde. O Espírito Santo não é covarde. Eu vou repetir para você, para doer no teu ouvido: o Espírito Santo não é covarde. E se você se mover por Ele, você vai saber o que Ele é capaz de fazer. Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Duas coisas primordiais que Jesus nos ensinou. Isso é para orarmos. E quando eu e você oramos, nós estamos fazendo o quê? Pedindo algo, porque queremos aquilo, porque desejamos aquilo. E na oração que Jesus nos mandou orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus é o governo dele sobre a nossa vida, é o governo dele sobre aqueles que pertencem aos céus. O reino de Deus é o governo do Senhor exercido nessa terra através de você, através da igreja do Senhor Jesus, através daqueles que Ele levanta como mestres, evangelistas, pastores, doutores, apóstolos, como aqueles que Ele levanta para ser líder de célula, para ser líder de pessoas, mas não liderar pessoas por liderar pessoas, mas liderar pessoas para ir ao céu, para alcançar a salvação. Há um governo que você precisa acessar todos os dias. Essa oração Jesus disse para fazermos: venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Venha o teu governo sobre as minhas decisões, sobre o meu comportamento. Venha o teu governo, Espírito Santo. Venha o teu governo, eu quero o governo do teu reino. E seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, o reino de Deus, ele não é da terra, ele não é daqui. O reino de Deus é celestial. E esse reino tem um rei, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E esse rei, ele vive junto com o Pai, reinando nos céus, reinando na glória. E o reino celestial tem a sua vontade, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus será cumprida no céu e na terra. A vontade de Deus será cumprida, toda a vontade de Deus, toda ela será cumprida no céu e na terra. E o Senhor quer despertar você a se mover na vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja cumprida, para que você seja um instrumento da vontade de Deus se cumprindo nessa terra. Quanto mais você pensa, deseja e busca o céu e as coisas que são do céu, menos a gravidade tem poder sobre você. Olha que interessante, né, irmãos? É uma frase para você refletir. Ela tem uma metáfora aqui. Essa gravidade não é a lei da gravidade que conhecemos, né? Se eu pular daqui, eu não vou flutuar, eu vou pisar no chão. Se você cair da sua cadeira, você vai sentar no chão. Se você subir num prédio e pisar para pular do prédio, você não vai flutuar, você vai cair ao chão. A lei da gravidade, que segura eu e você nessa terra e não impede de sairmos flutuando no espaço, porque no espaço não há gravidade. Ou melhor, há uma determinada gravidade que é diferente dessa terra. Mas eu estou falando, irmãos, essa gravidade da carne, da alma, que impede eu e você de, subirmos aos céus, de avançarmos nas coisas do reino de Deus. Sabe essa gravidade que é da carne, que é da alma, que segura eu e você nessa terra, nas coisas dessa terra, querendo, tudo que é dessa terra,
querendo o reconhecimento do que é dessa terra, querendo o que os homens podem nos oferecer nessa terra. Essa gravidade que eu estou falando, essa gravidade, é a gravidade da carne, da alma, que segura a nossa vida como pessoas muitas vezes naturais, e pior, talvez até mesmo carnal, que tenta cegar os nossos olhos espirituais e não vivermos experiências com a glória de Jesus. Essa é a gravidade que eu estou falando, a gravidade do teu corpo, da tua alma, que quer te prender na terra, nas coisas naturais, que quer te impedir de ter uma vida com Deus, de busca constante da presença dEle, que não deixa você orar. Você vai orar, você cai de sono, é a gravidade. Você vai ler a Bíblia, remedinho bom para dormir é ler a Bíblia, é a gravidade, que não deixa você amar as pessoas, que faz você ficar odiando o tempo todo, odiando e só acumula seus inimigos. Essa é a gravidade do corpo e da alma, que te rouba da tua posição nos céus. Quanto mais você pensa, deseja e busca o céu, as coisas que são dos céus, menos a gravidade tem poder sobre você. Ali nos céus, amada igreja, tem um trono. É o trono da graça de Deus, que você pode se aproximar e se achegar todos os dias. Eu vou ler para você. O quanto você está distante desse trono? Quanto tempo faz que você não se achega a esse trono? O trono da graça. Espera aí. O pastor Mateus, tem um trono que eu tenho acesso nos céus? Que eu posso ir todos os dias? Tem. Mas eu pensei que era só eu orar aqui. Calma aí. Hebreus 4, do 14 ao 16. Está escrito assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, que temos acesso a esse lugar, porque ali há um sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, que está ali naquele lugar, e nos deu acesso a este lugar. Oh, Espírito Santo, abre o nosso entendimento para vivermos diante do teu trono, e sermos favorecidos por essa graça, por essa misericórdia, sempre que precisamos. Você precisa de graça em alguma área da sua vida? Vai para o trono. Há um trono, o trono onde o Senhor Jesus está, é o trono da graça. Você precisa de favor de Deus? Vai para o trono da graça. Se coloca ali diante do Senhor, crendo nesta palavra, crendo no que o Senhor está dizendo a você, amada igreja, crendo e tendo confiança de se chegar nesse trono, porque esse sumo sacerdote, o Filho de Deus, ele entrou no céu, e quando ele entrou no céu, ele te deu acesso ao céu. Aleluia, Jesus. Não vou conseguir falar dos 3 princípios, mas 2 vai dar. Segundo princípio: todos que são ressuscitados por Jesus Cristo não devem mais viver para si mesmos. Todos.
Efésios 2, do 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O nosso Deus, amados, nos amou e não permitiu que aqueles que são seus permanecessem na condição de morte espiritual, separados da glória de Deus. Deus não permitiu isso. Todo aquele que está em Cristo está ressuscitado espiritualmente. Todo aquele que foi regenerado pela palavra eterna e pelo Espírito Santo está ressuscitado espiritualmente. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus está ressuscitado espiritualmente. Então, se você está nessa condição espiritual de ser alguém que foi ressuscitado junto com Cristo, isto te coloca diante de um propósito eterno. Você que entende que é ressuscitado com Cristo, você está diante de um propósito eterno. Agora a sua vida nessa terra não pertence mais a você. Não, foi pago um preço por ela. Foi pago um alto preço de sangue pela sua vida, pela minha vida. Ela não te pertence mais. Você insiste, eu mando na minha vida. Você insiste, eu faço do meu jeito. Você insiste, eu sou dono de mim mesmo. Você insiste. A questão é, enquanto a aguinha está aqui no pé, no tornozelo, enquanto a aguinha do rio está aqui no joelho, você se move para onde você quer. Você faz o que você quiser, mas a hora que não dá mais pé, é o rio que te move, é o rio de Deus que te leva, é o rio de Deus que te move. Calma, sério, pastor, não vai dar. Vamos lá, amém. Agora, a sua vida não pertence mais a você. E qual é a questão aqui? É por isso que muitos cristãos fracassam. Outros afastam da presença do Senhor. Outros afastam do caminho. Porque eles acham que a vida deles pertence a eles. E eles se apegam tanto a essa vida e as coisas dessa vida, porque eles dizem, agora eu sou livre. Eu sou livre pela graça, a vida me pertence. E agora eu faço o que eu quero, porque a vida me pertence. É um erro. É um erro, porque agora a tua vida pertence a Jesus Cristo. E não há outro Senhor sobre você. E sempre estão buscando as coisas dessa vida, em vez de buscar as coisas dos céus. Então, Jesus ensinou as multidões e os seus discípulos que o Pai sabe de tudo o que eu e você precisamos. O Pai sabe que precisamos comer, sabe que precisamos nos vestir, sabe que precisamos ter um teto sobre a nossa cabeça, porque se você dormir fora de um teto, você pode pegar uma pneumonia, pode ficar doente, morrer. Se você não comer, você morre. Se você andar nu, pelado pela rua, vão falar que você é louco. Então Deus sabe que você precisa dessas coisas. Ele sabe exatamente. Então só o fato de Deus saber, amada igreja, que você precisa dessas coisas, você é plenamente provido por Deus. Se Ele alimenta as aves dos céus, se Ele veste as flores com tanta beleza, sendo apenas parte da sua criação, as aves com tão pouco tempo de vida, daqui a pouco morrem. As flores que murcham de um dia para o outro, e a queimada. Agora imagina você e eu sendo filhos de Deus. Imagina você e eu sendo filhos de Deus. Então, se você está nessa condição, amado e amada que aqui está, nessa condição espiritual de ser alguém que foi ressuscitado junto com Cristo, isso coloca diante de você um propósito eterno. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Esse vai ter que ir para lá. 2 Coríntios 5, 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Eu vou ler a minha versão, tá? 2 Coríntios 5, do 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram.
E Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Oh, Jesus! Ei, você tem vivido por aquele que morreu e ressuscitou por você? Ou você tem vivido para si mesmo? Esse amor que nos constrange, é esse amor. Ele morreu, um morreu por todos. Um morreu por todos. É esse amor que nos constrange. Hoje é ceia, e nós vamos lembrar que Ele morreu. Nós vamos lembrar que Ele morreu. Você vai lembrar a hora que você segurar o cálice na sua mão. O Espírito Santo não vai deixar você sair daqui inocente nessa noite. Ele não vai deixar. Preste bem atenção na hora que você for tomar a ceia. Essa noite você não sai daqui inocente. Você vai lembrar que Ele morreu. Morreu e ressuscitou. Para você não viver mais para você mesmo. Para você não andar mais como você quer andar. Para você não querer enganar a si mesmo. Esse é o propósito, que é o segundo princípio aqui. Todo aquele que é ressuscitado por Jesus Cristo não deve mais viver para si mesmo. Esse é o propósito. O propósito de não viver mais para nós mesmos, mas agora vivermos para aquele que por mim e por você morreu e ressuscitou. Todos que são ressuscitados por Jesus Cristo não devem viver mais para si mesmos. Ei, não viva mais para si mesmo. Viva para Cristo. Viva por Cristo. Lembra que eu falei? O Senhor sabe que você precisa trabalhar, sustentar a tua família. O Senhor sabe que você precisa ter um teto sobre a sua cabeça. E para isso você vai ter que pagar um aluguel ou comprar uma casa. O Senhor sabe que você precisa vestir os seus filhos, a sua família. E para isso você vai ter que comprar roupas. O Senhor sabe. Mas por que sair do propósito dele por causa dessas coisas? Por que escolher viver para si mesmo, em prol dessas coisas, esquecendo do que Ele fez por você? Você é um homem ou uma mulher espiritualmente ressuscitada com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo. Esses que ressuscitaram com Jesus Cristo, como eu disse, estão ligados aos céus. Já possuem uma casa celestial. Aleluia, glória a Deus. Terceiro e último princípio. Eu vou finalizar nisso aqui. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais experiências gloriosas com o céu você viverá. Atos 7, 53 ao 60. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É esse princípio. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais experiências gloriosas com o céu você viverá. É o terceiro princípio aqui. Logo após a ascensão de Jesus, amados, após a ressurreição de Cristo, na sequência da descida do Espírito Santo sobre os primeiros discípulos, a palavra de Jesus crescia em Jerusalém, aumentou os números dos discípulos, aumentou o número da igreja, e grande parte dos sacerdotes começaram a crer
em Jesus Cristo e se converteram. Nesse cenário, aparece Estevão, um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, os diáconos da igreja cheios do Espírito Santo. Esse Estevão operando sinais, prodígios, maravilhas ali, Deus fazendo isso através da vida dele naquele lugar. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, amados, vai operar sinais, milagres, maravilhas, porque o Espírito Santo quer glorificar Jesus, porque Jesus quer glorificar o Pai, e o Pai usa para serem salvas, e os sinais, os milagres, as maravilhas atraem as pessoas a Jesus. Então, se levantam alguns religiosos de uma determinada sinagoga lá e começam a disputar com Estevão as doutrinas. Eles queriam contra-argumentar os sinais, as maravilhas sendo operadas por Estevão. Eles queriam contra-argumentar o que Estevão estava pregando sobre Jesus Cristo ressuscitado. Eles não queriam aceitar o que estava acontecendo, mas Estevão continuava cheio do Espírito Santo. E com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo também é o Espírito de sabedoria. Estevão estava cheio de sabedoria do Senhor ali. E esses religiosos não puderam resistir às palavras de Estevão, não puderam resistir ao que Estevão pregava, porque Estevão falava na sabedoria do Espírito Santo, e o poder do Espírito Santo estava visível por causa dos sinais, milagres, maravilhas e prodígios. Então esses homens religiosos, eles decidem subornar pessoas para falar que Estevão estava blasfemando contra Moisés, contra Deus, contra o templo. E eles excitam o povo, eles excitam as pessoas para prenderem Estevão e o levarem ao conselho dos doutores da lei. Olha só, irmãos, a religião, ela quer de tudo quanto é jeito impedir a manifestação do poder de Deus, ela quer de tudo quanto é jeito impedir o Deus operar, ela quer de tudo quanto é jeito impedir o movimento dos céus. Eles até levantaram falsas testemunhas para dizer que Estevão estava blasfemando, ou seja, armaram toda uma questão. Olha, está tudo armadinho, bonitinho, nós vamos enquadrar Estevão, vamos expor ele. Só que estavam lidando com uma pessoa cheia do Espírito Santo, estavam lidando com a sabedoria do Espírito Santo. Eles pensaram que de forma natural, de forma carnal, iriam vencer aquilo. Aí o sumo sacerdote pergunta, né? A autoridade máxima da lei pergunta se aquilo se dava daquela forma, como estava sendo acusado, como estava sendo dito a respeito de Estevão. Sabe o que Estevão faz, irmãos? Ele começa a pregar. Ele começa a pregar. Ele não vai se defender. Ele começa a pregar. Ele começa lá de Abraão e chega até Jesus, que foi crucificado por aqueles judeus religiosos, apontando: e vocês o crucificaram, como lemos aqui, e vocês que receberam a palavra por anjos, pela lei, que foi entregue por anjos, vocês rejeitaram. E o que aconteceu? O que lemos aqui. Eles ficam furiosos contra Estevão, rangem os dentes de raiva. Você não está arranjando um dente de raiva, não, porque você está ouvindo isso hoje, não, né, irmão? Está arranjando o dente de raiva, não, né? Não? Glória a Deus. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto sobre a sua cabeça. Ele fica os olhos nos céus. Ele está pensando, ele está desejando e buscando os céus. Ele olha para os céus e vê os céus abertos sobre a sua cabeça. E ele vê a glória de Deus. E ele vê o Senhor Jesus à destra de Deus. E ele diz para aqueles homens ali, para aquelas pessoas: eu vejo isso agora.
Ele diz aquilo a todos aqueles homens cheios de religiosidade. Ele diz que estava vendo os céus abertos. Ele diz que estava vendo uma dimensão espiritual. Ele diz que estava contemplando a glória de Deus e que Jesus estava em pé à direita de Deus. E o que acontece? Aqueles homens gritam, tampam os ouvidos. Eles não queriam ouvir aquela pregação, eles não queriam ouvir Estevão. Agarram Estevão dali e arrastam ele fora da cidade, expulsam ele fora da cidade, apedrejando ele, tacando pedra nele. Mas por que eu relatei isso tudo? Nesse terceiro princípio, para evidenciar isso aqui para você. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais experiências gloriosas com o céu você vai viver. Não deixe a religião te cegar. Não deixe. Ritos, práticas rotineiras, comportamentos religiosos vão impedir você de ver os céus abertos sobre a sua cabeça e ter experiência com a glória de Deus. Mas se você se encher do Espírito Santo, o Espírito da verdade vai te guiar a toda a verdade, não vai permitir você ser mais um religioso na fila, mais um religioso na cadeira, e vai te dar direção para você viver experiências com os céus, experiências com a glória de Deus. Então, finalizando, se você quiser viver tudo que Deus tem para você nessa vida, nunca perca esses princípios. Repetindo, primeiro princípio, tirar a cabeça da terra é a condição para viver experiências com os céus. Segundo princípio, todos que são ressuscitados por Jesus Cristo não devem mais viver para si mesmo. Terceiro princípio, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais experiências gloriosas com o céu você viverá. Amém? Glória a Deus. Eu passo a palavra para o pastor. Amém.